Ô, tia, você tem aula com a gente todos os dias da semana, né? É, eu já falei que é para vocês não sentirem saudade. Não dá tempo de sentir saudade. Vocês me verem todos os dias. Top. É, tia, mas só tô final de semana. Mas só que se a gente estivesse o final de semana, a gente ficaria com depressão, entendeu? Credo, que horror. Não é porque não sei não, porque eu ia ter aula no final de semana. Entendi. Vamos lá. É porque vocês ficaram muito tempo, eu já falei, vocês ficaram muito tempo sem me ver, agora você tem que me ver todo dia para compensar, entendeu? Vamos lá. Então, a primeira questão que tinha lá era para classificar os ângulos em reto, agudo, raso ou obtuso. Quando eu falo de um ângulo reto, eu estou falando em ângulo de que medida? 90 graus. 90 graus. Quando eu falo do agudo, eu estou falando qual medida? Menor que 90 graus? Menor que 90 graus. Muito bem. Nós vamos segunda-feira, Linhares. E o raso? 180 graus. 180 graus. 90 graus. E o obtuso? O Maior obtuso que é maior. 90 graus. e mais menor que 90 180 graus. Maior que 90 graus. Ok. Então, vamos lá. Letra A fala de um ângulo de 180. Ele está mandando classificar. Qual é a classificação dele? Raso ou ângulo de meia volta? Muito bem, Heitor. Na B, eu tenho um ângulo de 120 graus. Eu posso classificar ele como? Obtuso. 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 Na C, eu tenho um de 90 graus. Ângulo reto. Ângulo reto. Na D, eu tenho um de 85. Agudo. Agudo. Na E, eu tenho um de 92. Obtuso. Obtuso. Na F, um de 145 graus. Obtuso. Obtuso. Na G, eu tenho um de 30 graus. Ele é um ângulo com aptite aguda. 22 graus. Agudo. Agudo Agudo também. também. Opa, ok. Tranquilo? Eu queria que ficasse tudo vermelhinho, mas ele não aceitou, então tá bom, deixa assim mesmo. Beleza? Beleza. Questão 2. Ele pede para transformar em... Heitor, desliga seu áudio. Então, na letra A, 15 graus em minutos. Heitor, tá dando Tem alguém com o microfone ligado? Tá atrapalhando um pouquinho. É o Heitor. Um pouquinho. Tá bom. Um pouquinho. Deixa a tia voltar, então. Ele quer que transforme em minutos. Na letra A, 15 graus em minutos. Para eu descobrir esse valor, qual operação que eu tenho que fazer? 15 vezes 15 vezes 60. 60, que eu vou encontrar 900 minutos. Na letra B, eu tenho 10 graus e 35 minutos. Qual operação eu tenho que fazer aqui? 10 vezes 60 mais Mais 35. 35. Mais 35, porque o 35 já está em minutos. Então, 10 vezes 60, 600. Mais 35, 635 minutos. Beleza? Beleza. Terceira questão. Ele pede para resolver essas operações, uma de adição e uma de subtração. E depois marcar a alternativa que representa os resultados na forma simplificada. Então, eu vou lá para o quadro. Porque fica ruim armar o cálculo aqui. Então, de adição, eu tenho 60... Tá dando para ver aí? Tá, né? 64 graus, 34 minutos e 43 segundos. Não, 43 segundos. 95 graus, 27 minutos e 53 segundos. Aqui eu começo da onde mesmo? É, do segundo. Do começo. Então, Você eu vou começa do começo. repetir segundos. 43 segundos mais 53 segundos, eu vou ter quanto? 96 segundos. 96 segundos.
Agora eu vou para os minutos, já coloco o tracinho ali. Eu tenho 34 minutos mais 27 minutos. Vai dar quanto? 61 segundos. 71 minutos. Minutos. Aqui nos graus eu tenho 64 graus e mais 95 graus. 159 graus. Isso? É. Ok. Quick Maths. Eu tenho. Espera aí que o Giovanni perdeu a conexão. Deixa eu aceitar de novo. Ok. Eu tenho que transformar alguma coisa aí? Sim. Quais eu tenho como transformar? Segundos e minutos. Segundos e minutos. Aqui nos segundos, eu consigo tirar quantos minutos? 1 minuto. 1 minuto, que eu vou tirar 60 daqui, que vai virar 1 minuto. E vai para casa dos minutos. E mais quanto que vai sobrar aqui? 36. Vai sobrar 36. 36 segundos. Então, agora, ó, reescrevendo como vai ficar aqui. 159 graus, 61 mais 1. 62 e 36 segundos. Agora eu vou transformar os minutos. Aqui eu consigo tirar quantos graus? 1, 1 grau e sobra quantos minutos? 2. 2. Esse 1 grau vai vir para casa do grau. Então, de 159 vai virar 160 graus. 2 minutos e 36 segundos. Esse zero, mas opcional, né? É opcional. Qual é a resposta alternativa que representa esses valores? Letra B, 160, 2 minutos e 36 segundos. Só a letra B tem a adição com esse resultado. Então, quer dizer que a gente tem que encontrar uma subtração que dê 25 graus, 59 minutos e 3 segundos, de acordo com essa operação aqui. A gente vai fazer a comprovação para ver se vai dar isso. Pode apagar? Pode. Pode, tio. Não é B, não. É subtração. 73 graus, está subtraindo 47 graus, não tem minutos e 57 segundos. Ok? E aí, amores, o que eu posso fazer aqui? O que pode me ajudar a resolver Você vai isso? ter que tirar dos graus e vai emprestar por minutos e segundos. Tá, se eu tirar 1 grau, aqui vai ficar 72 graus. E ele vai vir, 1 grau em minutos, vai vir quanto? 60. 60 minutos. Só que eu preciso de alguma coisa aqui para subtrair nos segundos. Precisa dar... Aí você tira 1 grau Vai dos dar minutos e bota em segundos. É igual na adição normal, tipo de número normal. Uhum. É. Agora eu vou reescrever isso aqui embaixo. 72 graus, 59 minutos, 60 segundos, está subtraindo 47, 0 minutos e 57 segundos. Ok? Uhum. Agora resolvendo. Segundos, 60 menos 57. 3. 3 segundos. 59 eu não vou tirar nada, ele permanece. 59. 59. 72 graus menos 47 graus. 25. Deu a alternativa B? Sim. 25, 59, 03. Deu. Tia. Então, aqui a resposta correta, letra B. Quem me chamou? Marina? Foi você, amor?
Sim, é Pode porque falar. ali no minutos não tá 0. Sim. A gente não teria que pegar emprestado do grau? Não, meu amor, porque 59 minutos eu consigo, se eu não tirar nada, ele vai permanecer 59, certo? Se fosse ao contrário, se eu tivesse 0 minutos para tirar 59, não dava. Eu não tenho como tirar 59 de nada. Mas aqui nesse caso, eu não estou tirando nada do 59, então eu vou continuar tendo 59. Ok? Tá. Ô, tia, Sim. tipo assim, se tiver 0 em cima e 0 embaixo, não vou precisar pegar nada, porque dá pra Não. diminuir. Não precisa te pegar nada. Tranquilo até aí? Posso apagar? Sim, pode. Tia, você pode pausar a sua câmera e ligar de novo? É que tá muito lagada. Quê? Tipo, você apagou o quadro, aí 15 segundos depois a câmera apaga o quadro. Sério? Tá desse jeito? Sim. Vou fazer isso. Tá, tipo, um frame a cada... Página 96. Eu vou explicar as definições que vocês... Algumas definições vocês já escutaram, outras são novas, tá? Então, vocês vão acompanhando aí em relação às páginas e também na tela. Na tela também tem nas páginas, tá? Primeiro, nós vamos comentar sobre ângulos congruentes. Esse daí, vocês já tinham escutado falar, né? Quando a gente usa a palavra congruentes, dentro de geometria, a gente está falando que eles têm a mesma medida, né? Então, quando eu falo que dois ângulos são congruentes, eu estou afirmando que eles têm medidas iguais, ok? Então, como exemplo aí, nós vamos analisar esses dois ângulos. Opa, sem querer eu apertei aqui. Nós vamos analisar esses dois ângulos aqui. O ângulo JOR, a medida é 50 graus. E o ângulo AMP, a medida também é 50 graus. Então, eu posso afirmar que os ângulos JOR e AMP são congruentes. Ok? Além dessa informação, quando a gente vai representar com sinal de igualdade a congruência, e em cima do sinal de igualdade vai ter um tio. Tá vendo aqui? Esse símbolo está indicando que eu tenho ângulos congruentes. Então, quando vocês verem um sinal de igual e um tio dando referência a dois ângulos ou mais, está dizendo que eles são congruentes, ok? Tranquilo até aí? Ângulo congruente não é aquele que você pega lá no Onde? caderno, desenha duas setas e você acha que são dois ângulos congruentes. Tem que fazer certinho. Tem que estar exatamente certinho. Alguma dúvida sobre ângulos congruentes? Não. Vamos então Eu espero que não. para a página Eu nem sei 98. minhas dúvidas. Página Eu tô nesse 98, nós vamos falar de ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos, ok? Aqui nós temos uma figura para a gente conseguir entender sobre consecutivos. Nessa figura, nós temos alguns pares de ângulos formados. A gente tem o MOR e o ROJ, tá vendo? Ó, MOR é um ângulo. ROJ é outro ângulo, ok? Nós temos, vamos analisar outros pares agora. MOR é um ângulo e MOJ é outro ângulo, tá vendo? Sim. Outro par para a gente analisar. ROJ, esse ângulo aqui, e MOJ, esse outro aqui.
vimos pares de ângulos. Numa mesma imagem, a gente conseguiu montar pares diferentes de ângulos. Então, nesses pares, a gente vai fazer algumas análises. Olhando primeiro para o primeiro par, MOR e ROJ. Eles têm o mesmo vértice, tá vendo? E eles têm um lado em comum, que é o lado OR. Certo? Então, eu posso afirmar que eles são ângulos consecutivos, porque eles têm um lado em comum e possuem o mesmo vértice, ok? Tudo bem até aí? Sim, tia. Agora vamos olhar o outro par. Outro par. Vou olhar esse aqui, que é o último exemplo e está do ladinho aqui. Se eu tiver o ROJ, analisar o ROJ e analisar o MOJ, eu também posso afirmar que eles têm o mesmo vértice e também posso afirmar que eles têm um lado em comum. Então, se eles têm um lado em comum e o mesmo vértice, eu também posso dizer que eles são consecutivos. Ok? Outra análise. Se eu tenho o MOR e o MOJ, eles também têm o mesmo vértice O e eles têm o lado OM em comum. O mesmo lado em comum. Então, eu também posso dizer que eles são consecutivos. Sim, então, para ser consecutivo, eu preciso ter o mesmo vértice e pelo menos um lado em comum. Certo? Certo. Deu para compreender? Tia, Oi? o lado em comum é o qual? Desculpa aí, tia, caiu do nada. Eu percebi, mas tá tranquilo. Fala, Polese. Arthur Polese. É que eu tava Mais tentando. um Polese aqui. Não, desculpa. Eu tava tentando fazer uns negócios aqui com o computador, ele deu ruim. Aí eu não consegui ouvir o começo. Ah, tá. Então, nos três exemplos que nos três pares de ângulos que a gente observou nessa mesma figura, a gente observou que todos os pares eles têm o mesmo vértice e pelo menos um lado em comum. Quando a gente tem essa característica, Polese, a gente tem ângulos consecutivos, ok? Posso avançar? Pode. E aí, lá na página 99, está falando sobre os adjacentes, tá? Eu vou explicar de uma forma. Se vocês não entenderem da forma que eu falar, vocês me sinalizem que eu vou tentar explicar de uma outra forma. Os ângulos adjacentes, eles possuem também um lado em comum, certo? Possui também um lado em comum, porém, eu não posso afirmar que eles são adjacentes se eu tiver pontos em comum. Para eles serem adjacentes, eles têm que ter um lado em comum, porém, eles não podem ter pontos em comum. Por exemplo, se eu for analisar aqui, ó, o ângulo AOB, tá vendo? Esse de verdinho aqui, AOB, e o ângulo BOC, tá vendo que eu tenho dois ângulos que eles têm o lado em comum, OB, porém, nenhum dos dois pega alguma região interna do outro. Eles têm regiões internas completamente diferentes. O AOB é daqui até aqui. O BOC, ele começa daqui até aqui. Então, essa situação eu posso afirmar que esses dois ângulos são adjacentes. Quando não seria adjacentes, por exemplo? Se eu estivesse olhando, por exemplo, agora, o ângulo AOC, que é esse ângulo todo. Opa! Vou pegar uma canetinha aqui, que eu riscando, talvez vocês enxerguem um pouquinho melhor. Ó, se eu pegar esse ângulo AOC, é esse ângulo todo aqui, ó. Certo? AOC é esse ângulo todo aqui. E se eu for analisar com o ângulo
OB, que é esse menor aqui, eu não posso dizer que eles são adjacentes. Por quê? Tia, mas eles têm o lado OB em comum. Eles têm um lado, desculpa, eles têm um lado em comum. Mas mesmo assim, eles tendo um lado em comum, eu tenho que o ângulo AOB, ele tá todo dentro do ângulo AOC. Ele pertence ao ângulo AOC. Então, eu tenho esse ângulo em comum com o ângulo AOC. Para eles serem adjacentes, eu não posso ter nenhum ponto do outro ângulo em comum. Apenas o lado em comum. Deu para entender? Eu consegui entender, tia. Tia, eu não entendi muito bem. Tá, vamos lá. Para Ô, ele tia, ser eu adjacente... entendo, só que eu sei que eu vou esquecer. Então eu preciso fazer uns exercícios para ficar bom. A gente vai fazer exercício e também você pode destacar, Polese, lá na página 99 tem também a definição escrita, se você quiser já destacar, tá? Mas vamos tentar entender, o importante é entender. Vitória, vamos lá. Cansado do exercício, tia. Ué, mas se a gente não exercitar, a gente não consegue colocar em prática o que a gente aprendeu. Se a gente não colocar em prática, a gente vai esquecer completamente, né? Na verdade, era pra ser uma piada, mas foi muito ruim, desculpa. Tia, como eu acho que essa explicação vai demorar um pouquinho, eu não quero te interromper, falta 5 minutos, tá? Aí... Nossa, passou rápido pra caramba. Aí eu tô aqui fazendo seu trabalho. Tá, mas eu vou concluir essa explicação aqui pra Vitória, tá? Vitória, vamos acompanhar comigo aqui. Se eu olhar, vamos olhar agora para esses ângulos que estão destacados de verde. Esquece o vermelho agora, os que estão destacados de verde. Olhando para esses de verde, eu tenho aqui o ângulo AOB. Tá vendo aqui? E eu tenho o ângulo BOC, que é outro ângulo. Esses dois ângulos, tá vendo que nenhum tem ponto em comum com o outro? Esse aqui começa aqui e termina aqui. O outro começa aqui e termina aqui. Nenhum dos dois pega ponto em comum, ou seja, pega parte do ângulo do outro. Eles têm ângulos completamente distintos em relação às medidas deles. Ok? Agora, se eu fosse analisar aqui dentro desses mesmos pontos que eu tenho aqui, se eu fosse analisar dentro desses mesmos pontos que eu tenho aqui, o ângulo todo, vamos esquecer agora esse OB agora, vamos esquecer esse OB, vamos olhar só para o AOC agora. Eu consigo formar um ângulo grandão aqui, não consigo formar um ângulo? AOC? Sim. Esse ângulo aqui, por exemplo, se eu for analisar com o ângulo BOC, por exemplo, que é esse que está de laranja destacado aqui, ó. Vou só redestacar ele. Se eu observar BOC, tá vendo que o ângulo AOC, ele tem, ao mesmo tempo, o ângulo BOC dentro dele? Pertence a ele? Tá vendo? Esse pedacinho aqui desse outro ângulo que a gente está analisando, ele pertence ao ângulo AOC também. Então, ele tem pontos em comum com o outro ângulo. Então, se eu tenho dois ângulos e um dos dois tem pontos em comum, ou seja, pega a região de um ângulo dentro do outro, seja só um pedacinho ou ele todo, eu não posso dizer que eles são adjacentes. Então, adjacentes, ele só vai ser adjacente se eu tiver dois ângulos com um lado em comum que não tem nenhum ponto em comum, ou seja, nenhum pedacinho do ângulo pertence ao outro ângulo. Deu para tirar essa dúvida? Acho que sim, tia. E tipo, se eu falar, quando eu faço, igual você falou, riscou do A até o C.
e tem o B lá, não seria adjacente? Porque pegou um pedaço do OB? Tá, OB é uma semirreta, Uhum. certo? Tenta não confundir ângulo com semirreta. Tá. Ok? Então, olha só, se eu pegar... Esquece esse aqui. Vamos supor que não exista esse OB aqui primeiro. Vamos olhar para o ângulo AOC. Quando a gente traça o ângulo AOC, a gente está traçando um ângulo. Esse OB aqui não faz diferença mais quando a gente está traçando esse ângulo AOC. Compreende? Sim. Agora, se a gente for lá e traçar um novo ângulo, seja do AOB ou do BOC, aí sim a gente tá comparando um ângulo que passa pela semirreta OB e um ângulo que vai só até a semirreta OB. Ah, Deu tá, entendi. diferença? Entendi, tia. Se não entendeu, fala novamente que a gente explica de novo, não tem problema não. Tá, então é como se fosse assim. Nós temos o ângulo AOC e o ângulo AOB. Então, tipo, eu entendi, mas não sei como explicar como eu entendi, entendeu? Tá certo até aí que você Usa falou. o dedo para explicar, tipo, o nosso dedo mindinho e esse dedo, o que fica do lado do mindinho, são adjacentes, não são, tia? Eu não ouvi o que você falou direito. Pode repetir? O dedo mindinho e o que fica do lado do dedo mindinho, eles são adjacentes, não são? O dedo mindinho e o dedo anel, você tá falando? Supor, né? O dedo mindinho e o dedo... Enxergar. Não, mas aí você só tá formando um ângulo. Aí você quer... Qual é o outro que você quer olhar? Você tá formando um ângulo só, se eu olhar esses dois dedos. Antônio? Tipo assim, tia, calma aí. É porque, tipo assim, o dedo mindinho e o dedo do meio, eles não são ângulos adjacentes, porque o que fica em... Porque eles, tipo... É o dedo anelar. Antônio, mostra os dedos pra mim. Explicar. Pelo amor de Deus. Calma, Esquece. eu acho que Esquece, vamos mais um. achei outro jeito. Mostra os dedos pra Eu mim, acho que pra achei outro entender. jeito. Tia, Oi, eu acho que achei outro jeito. Tipo, deixa eu voltar aqui. Vai falando aí, Arthur. você tá vendo que lá embaixo eles mostram as letras do ângulo? Sim. Por exemplo, AOB e BOC. Ok. Sim. É só você... Para ter um ângulo adjacente, você tem que ter o mesmo do meio e os dois do lado tem que ser diferente. Sim, que é um lado em comum. Tem que ter um lado em comum, porém não pode ter pontos do ângulo em comum. Vamos voltar aqui. Aqui tem exemplo. Ô, tia, Olha, já acabou, tá? Só pra você saber. Você tem vocês ficam mais 2 minutinhos comigo? Fica. Não ficam bravos comigo, não? Só 2 minutinhos? Eu fico, tia. Vamos lá. Então Olha fica bem. uma hora, mano. Eu voltei aqui, porque aqui também tem exemplo. Olha só. Olha esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho o ângulo MOR e o ângulo ROJ. Tá vendo que esses dois ângulos aqui, eu não tenho nenhum ponto em comum de um ângulo para o outro? Eu tenho um lado em comum, mas eu não tenho nenhum ponto em comum. Observaram? Vitória, tá observando? Sim. Tô, tia. Eu posso dizer que esses dois ângulos são adjacentes, porque os dois ângulos têm um lado em comum e nenhum pega um pedaço do outro. Agora, vamos olhar para esse outro do lado aqui? Esse outro do lado não é adjacente, porque, olha só, se eu analisar o ângulo ROJ, que é esse tracinho aqui, e o ângulo MOJ, que é esse traço grandão, um ângulo tá dentro do outro, tá vendo? Uhum. Tá dentro do outro. Então, eu não posso dizer que ele é adjacente. Tá, tia. Terceiro exemplo aqui. Eu tenho aqui MOR, esse ângulo pequenininho aqui, MOR,
e eu tenho o ângulo MOJ, que é esse grandão aqui. Tá vendo que o ângulo MOR, ele tá dentro do ângulo MOJ, ó, tá dentro, pertence? Ele também não é adjacente. Desses 3 exemplos, o único adjacente que a gente tem é esse primeiro exemplo aqui. Conseguiram compreender a diferença? Sim. Ô, tia, Tecnicamente é o segundo. então, quando tem, tipo, 2 ângulos no mesmo espaço, por exemplo, tem 2 ângulos no ROM, então não seria adjacente? Se eu tiver 2 ângulos, que eu tenho um pedaço, ó, eu tenho um ângulo pertencente ao outro ângulo, não é adjacente. Se eu tenho 2 ângulos distintos, com um lado em comum, porém não tem nenhum pedacinho, nenhum ponto em comum de um no outro, ele é adjacente. Tia, Sim, agora eu entendi. Obrigada. eu acho que seria melhor explicar com 4. Tipo assim, ROJ, ROM. Não parece que é tipo assim, maior trem estranhão, não tem? Mas dá para entender, não dá? Amor, obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Bom final de semana. Um beijo. Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês. Beijo.